Talvez alguém pense que o Senhor está se atrasando. Mas quando a gente olha para a palavra, para os corações sinceros que esperaram no Senhor, nós vemos Maria, a mãe do Senhor, que viu a sua primeira vinda e dormiu aguardando a sua segunda vinda. Nós olhamos e vemos 12 discípulos. 11 dormiram, um a um, aguardando a vinda do Senhor. Nós olhamos e vemos Paulo. Nós olhamos a Bíblia e vemos exemplos e mais exemplos, e na atualidade, quem aqui conhece alguém que dormiu aguardando a vinda do Senhor? Eu conheço. Existem pessoas na minha família, existem amigos que dormiram, mas dormiram com a lamparina cheia, aguardando o dia da redenção. Não é o texto, a menção do tema da festa, mas faz parte do mesmo capítulo, faz parte da mesma história. Eram 10 virgens. E a Bíblia diz que quando o noivo tarda, quando o noivo demora a chegar, quando aqueles que elas esperaram, Joelma, demora a se apresentar, cai um sono sobre todas elas. E é bem verdade que nós, como igreja, precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Nós ansiamos pelo arrebatamento, mas a Bíblia nos mostra que há uma demora, que há um tempo para esperar esta segunda vinda. E ainda que caia o sono sobre a igreja da geração atual, como caiu das gerações passadas, porque a Bíblia, o próprio Senhor, Ele trata a morte como um sono. Quando Ele vai ressuscitar a filha de Jairo, Ele diz: ela não morreu, ela apenas está dormindo. Porque aqueles que dormem no Senhor, eles não morrem. Aqueles que morrem esperando no Senhor, na verdade, eles não morrem, eles dormem, aguardando a meia-noite. E a Bíblia diz que eram 10, mas somente 5 delas estavam preparadas. Mas não é porque elas estavam preparadas que o sono não ia vir sobre elas. Mesmo preparadas, mesmo revestidas, mesmo esperando aquela hora marcante, aquela hora tão desejada e tão esperada, que era se encontrar com o noivo, vem um sono sobre todas elas. E aqui vai mais uma lição para nós. O sono da morte, ele vem para o ímpio, ele vem para o justo, ele vem para o crente que se prepara, e ele vem para o crente que não se prepara. Talvez alguém esteja aqui nesta noite com o coração cheio de expectativas para a volta de Jesus. Mas as tribulações às vezes tentam roubar, tentam entristecer. Os tropeços da vida às vezes tentam roubar a tua coroa e tirar você do foco. Mas você precisa permanecer até o fim. Ainda que demore, ainda que nós não queremos isso, né? A gente quer ser parte da igreja que vai ser arrebatada. Eu quero. Quando a gente está conversando entre amigas, a gente diz: eu mesmo quero morrer, eu quero ser arrebatada. Que aí vai todo mundo junto, não fica ninguém para trás. Mas nós precisamos abrir os olhos, que o tempo passa. E há mais de 2000 anos, há uma igreja viva, que não parou, mas que aguarda a vinda de Jesus. E quando a gente olha para trás, nós vemos discípulos que adormeceram no Senhor. Nós vemos pioneiros que adormeceram no Senhor. Homens e mulheres que creram na volta de Jesus e que adormeceram com suas lamparinas cheias. E o tempo para eles pareceu tardar, porque o sono chegou, e quando o sono chega, irmão, ninguém pode fugir dele.
O sono às vezes chega para o jovem. O sono às vezes chega para o velho. O sono às vezes chega para o rico, chega para o pobre. Mas ele sempre chega. Mas nós precisamos estar preparados. Preparados, porque à meia-noite acontecerá um acontecimento sobrenatural do qual o mundo vai parar. E quando o relógio der a hora certa, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As noivas, ainda que adormecidas, mas se estiverem com suas lamparinas cheias, acordarão ao som da trombeta e se encontrarão com o Rei dos Reis e entrarão para as bodas do Cordeiro, e nada lhes impedirá de viver aquilo que Deus preparou para elas. A morte não pode deter a igreja. O sono não pode deter a igreja. O pecado não pode deter a igreja. Nós fomos criados para triunfar sobre todas essas coisas. E estamos aqui vencendo dia após dia o inimigo das nossas almas e a nós mesmos. Então continue crendo. Se tardar, espera. Mas espera com a lamparina cheia, porque certamente ele virá e não tardará. Busca se encher daquilo que é precioso. Busca se encher daquilo que o dinheiro não compra, daquilo que a traça não corrói, daquilo que o ladrão não leva. Enche a tua mente, enche o teu coração. Aproveita estes momentos para lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro e preparar a tua alma para se encontrar com o Salvador. Ele virá. Ele virá e não tardará. Vamos ler, irmãos, aqui no texto que foi sugerido. Aleluia. Mateus capítulo 24. Ele começa ali no versículo 36. Mas na verdade é uma inquietação que inicia no capítulo 24, onde o Senhor dá início a este sermão. Ainda no versículo 1, os discípulos, o Senhor está saindo do templo e os discípulos se achegam a Ele e ficam maravilhados com aquela construção e começam a mostrar a Jesus, e Jesus diz: é verdade, mas não ficará pedra sobre pedra. O Senhor estava mais uma vez corrigindo o olhar dos discípulos para que eles olhassem para aquilo e vissem que o reino de Deus não é terreno, mas é espiritual. Isso aqui vai passar, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles começam a subir ao monte. E quando chegam no monte, eles se sentam com o Senhor para que o Senhor pudesse os ensinar. E eles começam a interrogar o mestre. E eles dizem assim em particular: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas? E que sinais há de ter quando o Senhor vier? Como é que vai acontecer, Senhor? Quanto tempo nós teremos que esperar? Olha, irmãos, eu vejo isso como inocência do coração dos discípulos. Eles acreditavam que ainda veriam o seu Senhor voltar, ainda nos dias deles. E ele disse: Senhor, nos conta como é que vai ser, para a gente não ser enganado. E aí é quando Jesus inicia o sermão. Ele diz: busque, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque os últimos dias serão muito trabalhosos. Vai aparecer Cristo por todos os lados, gente dizendo: Jesus está ali, Jesus está aqui. Vocês cuidem, não sejam enganados, estejam atentos. E ali o Senhor inicia o sermão, mostrando que haveria sinais no céu, sinais na terra. E nós vemos, irmãos, que tudo isso aqui já se cumpriu. É um texto que para mim é muito difícil de pregar. Muito difícil.
Não me sinto capacitada, forte o suficiente para falar em detalhes nessa noite. Mas o pastor de vocês com certeza tem orientado sobre escatologia, sobre detalhes. Quando o Senhor diz não ficará pedra sobre pedra, com 70 anos depois, cerca de 70 anos depois, aquele tempo foi derribado e já se cumpriu aquela palavra do Senhor. E quando nós vemos aqui os versículos seguintes, onde ele fala de terremotos, de guerras, rumores de guerras e pestes de fome, nós vemos os nossos dias atuais já se cumpriu. E nós aguardamos ansiosos pela vinda do Senhor, porque os problemas externos, os sinais do lado de fora, eles já estão acontecendo. Mas quando a gente inicia aqui no versículo 36, o Senhor ele vai começar a falar dos sinais internos, dos abates que podem tirar a minha coroa. E ele diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O Senhor estava falando sobre eles não estarem desapercebidos. Quando a gente olha para a história do dilúvio, nós vemos Noé pregando e construindo e a população desapercebida. Até que chegou o dia e eles puderam ver com os próprios olhos. E os problemas da geração atual muitas vezes nem são as guerras, porque para nós brasileiros nós não enfrentamos guerras, mas nós ouvimos sobre guerra, mas não sofremos as consequências da guerra. Nós ouvimos sobre terremotos, mas não sofremos as consequências dos terremotos. Nós ouvimos sobre notícias e coisas ruins e piores e terríveis que acontecem ao redor do mundo, mas a igreja brasileira não sente o impacto destes sinais dos últimos dias. Porque, de certa forma, nós vivemos em um país, né? Até tem guerra, mas tão longe da gente. Mas o Senhor, Ele vai nos chamar a consciência de um juízo perfeito. Vocês não estão sendo atingidos pela guerra. Vocês não estão sendo atingidos pelos terremotos. Vocês não estão sendo atingidos pela fome. Mas há muitos em nosso meio hoje que estão sendo atingidos na mente e no coração. E estão desapercebidos. Até ouvem, até veem notícias, mas por não sofrer o impacto dela na carne, vive desapercebido. E aí é quando ele fala no texto, e ele dá aqui uma suposição, que o Senhor ele vem falar sobre a nossa vida rotineira, sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ele diz, olha, vai estar 2 trabalhando fora. Um vai ser levado e outro vai ficar. Vai estar 2 moendo trigo dentro. Uma vai ser levada e outra vai ficar. Ele usa essa analogia tão simples, mas que pode nos trazer a memória, que pode nos trazer a consciência de que nós precisamos sim viver a nossa rotina diária, levantar, trabalhar, né, ir ao campo. Mas nós precisamos orientar o nosso coração, o nosso eu, a estar apercebido à volta de Jesus. Que a nossa espera, a nossa busca constante não seja trabalhar para ter um carro. Não seja trabalhar para comprar uma casa. Não seja trabalhar porque o meu sonho é me casar. Nos dias de Noé que eles eram assim. Eles viviam para os desejos da carne. Casar é bom, maravilhoso.
Case se der tempo e case bem. Ter bens é bom, traz segurança, faz parte. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos ver prosperar, mas desde que o nosso coração não esteja nestas coisas. E se a palavra, irmãos, escolhida nesta noite foi essa, é porque eu sei que o Senhor precisa realinhar as nossas expectativas nesta noite, as dele. É alinhar a tua visão, o teu propósito ao dele. Ele quer e Ele vai te abençoar desde que o teu coração não esteja nestas coisas. Desperta. Ele vem. Prepara-te. Ele vem. A palavra, ela vem. Não é para nos ferir. É para nos preparar. A palavra, ela precisa ser ministrada, porque é através dela que nós mudamos, que nós sempre somos transformados, que nós deixamos para trás os embaraços. É a palavra que traz a luz para o nosso caminho em lugares onde havia escuridão. Porque às vezes a gente pensa que só quem está em escuridão é quem está lá fora, preso. Mas às vezes tem gente aqui dentro, mas a mente está tão escura para as coisas do céu, que precisa mais da palavra para iluminar. Que a palavra ilumine os teus projetos de vida. Que a palavra ilumine as tuas expectativas. Que a palavra te capacite a esperar em Deus. Não desistir de tudo, porque o Senhor não quer isso de nós. Há pessoas que, Jesus vai voltar, eu vou vender tudo. Eu conheço gente assim, que vendeu tudo, que vendeu até a empresa, que deixou tanta coisa. Não, Jesus vai voltar, vamos se arrumar, vamos se alinhar. Não é isso que o Senhor quer. Nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos sim ir ao campo, nós precisamos sim cuidar das coisas de casa, cuidar das coisas de fora, ordenar a nossa vida, organizar os nossos pensamentos e os nossos planos, mas para que tudo se encaixe aos de Deus. Porque Deus tem planos, irmãos, para nós. Bem sei eu que planos tenho a vosso respeito, que pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas se algo que você está querendo muito vai te prejudicar a chegar no céu, o Senhor não mede esforços em tirar. Ainda que chore, ainda que doa, ainda que sangre, mas o Senhor fará o que for necessário, mas a tua alma Ele não perde. Aleluia. De você Ele não desiste. Aleluia. Versículo 39, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. E estando duas moendo o moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos. Que o Senhor faça cair por terra nesta noite toda distração, tudo aquilo que tem tirado os teus olhos, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que tem tirado as tuas forças de trabalhar por aquilo que é eterno. No livro de Mateus, o Senhor diz: trabalhai, trabalhem, se esforcem, mas não pela comida que merece. Se esforcem e trabalhem por aquilo que é do céu. O Senhor conta, irmãos, com um exército aqui na terra, disposto a se empenhar e trabalhar pelas coisas do céu. Um exército que abre mão muitas vezes de sonhos, de projetos pessoais que não coincidem com a vontade de Deus, mas
que entregam a sua vida em sacrifício, sabendo que o seu esforço vai gerar frutos para o reino de Deus. Eu preciso gerar frutos para o reino. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Acompanhe a leitura. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e o separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Precisamos estar atentos, porque esta carne aqui é fraca. E tem gente que pensa que porque não cai no pecado da prostituição, porque não cai no pecado dos vícios, do álcool, das drogas, está ileso, está salvo. Mas a verdade é que em nossos dias há pecados que se multiplicam secretamente dentro da igreja. Pecados que não causam escândalo, pecados que às vezes alguém nem vê. Mas o Senhor fala aqui do mau servo. O mau servo, ele tem um coração tão soberbo. Ele é servo como os outros, mas porque ele recebeu uma posiçãozinha melhor, porque o Senhor disse a ele: olha, eu vou me ausentar e vou deixar vocês cuidando dos conservos. Isso aqui o Senhor estava dizendo aos discípulos: eu vou colocar vocês para cuidar dos conservos. E às vezes, irmãos, em nosso meio, o Senhor às vezes intitula alguém, o Senhor às vezes nomeia alguém, o Senhor às vezes elege alguém, o Senhor às vezes capacita alguém para fazer determinada ação, determinado trabalho, e alguém esquece o que é servir. Sendo que nós temos o verdadeiro exemplo de servo na Bíblia, Jesus Cristo. Aleluia. Serviu a todos, lavou os pés dos discípulos. E Pedro indagando disse: Senhor, tu não lava meus pés não, Senhor, quem sou eu? Achando que estava sendo humilde. Jesus disse a ele: se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Aí ele entende e diz: então lava, Senhor, também a cabeça. Irmãos, o verdadeiro exemplo de servo é Jesus. Quem quer ser maior, seja o menor e servo de todos. Se o Senhor te confiou um departamento, se o Senhor te confiou uma igreja, se o Senhor te confiou uma empresa, se o Senhor te confiou um dom, se o Senhor te confiou um talento, sirva com simplicidade e humildade, porque o Senhor está vendo tudo. Aquele servo mau aproveitou-se da ausência do seu Senhor e passou a espancar os conservos. E em outro texto, no livro de Lucas, a mesma referência vai dizer que na hora que ele ficou de dar a ração dos servos, a alimentação, e até isso ele negligenciava. Aquele que deveria cuidar, aquele que o Senhor elegeu, nomeou para cuidar, para alimentar, estava agora ferindo, estava agora maltratando, estava agora batendo. E o Senhor dizendo aos discípulos: eu estou nomeando vocês, eu estou elegendo vocês, eu estou capacitando vocês, mas é para amar e cuidar da minha igreja. Não batem quem não é para bater. Não toquem quem não é para tocar. Não se utilize da posição que Deus colocou para ameaçar ninguém. É tão bom participar
participar de uma festa como esta. Mas só as irmãs e Deus sabem quanta tribulação é para acontecer uma festa. E eu não estou aqui para falar dos escândalos da igreja. Até porque eu nem sei, eu nem sou daqui. Mas eu também faço parte de uma igreja há mais de 20 anos. E eu sei as dificuldades que nós enfrentamos. É alguém que se levanta para brigar por causa de um fardamento. É alguém que se levanta para brigar por causa de uma música. É alguém que se levanta para brigar por conta da data, por conta do pregador, por conta do cantor. E as festas iludindo, e as festas distraindo o povo de Deus. Festejando, casando, dando-se em casamento. Desapercebidos, como nos dias de Noé. E dá para ficar desapercebido dentro da igreja? Dá. Se a gente não vigiar, a carne é tão fraca que ela ilude a gente a ponto da gente achar que porque a gente está brigando com a irmã é porque a gente está fazendo a coisa certa. Que a gente está batendo com a irmã, está fazendo a coisa certa. Eu não estou falando nem de tapa. Porque muitas vezes nós não vemos brigas físicas. Mas a língua fere pior do que um tapa. O poder da língua tem ferido muitas pessoas dentro da igreja. Pessoas que Deus levantou para cuidar e ajudar, mas estão ferindo conservos do Senhor. Mas Ele virá. E quando Ele virá, Ele vai fazer separação. Quem seguiu a cartilha vai herdar a vida eterna. Vai celebrar, vai se banquetear. E que alegria, irmãos. O irmão cantando ali com o instrumento e o pastor. E eu vendo o sorriso deles, o sorriso da igreja. Que alegria na terra, irmãos. Imagine no céu. Como não vai ser bom cantar e adorar ao Senhor naquele lugar. Mas o inimigo tenta a todo custo tirar a tua vaga no céu. Mas tu não tens entendido. Alguém não está entendendo. Alguém pensa que tem que guerrear aqui dentro, que tem que brigar, que tem que falar, que não pode se calar. Porque os anos de experiência, eles fazem isso. É tantos anos na frente do conjunto que a gente olha para alguém e diz assim: eu já estou calejada, eu já sei como lidar com essa aí, vou colocar ela no lugar dela. Aí, em vez de amar e de servir quem está dando trabalho, aí fere. Aleluia, os conservos não são teus. Tu és servo iguais a ele. Há um só Senhor nesta casa. Há um só Senhor neste lugar. Há um só Pai nesta igreja. E nós havemos de prestar conta com eles de como estamos cuidando e tratando o seu rebanho. De como estamos amando ao próximo. Porque não adianta nada eu chegar aqui e pegar na mão da irmã e dizer que amo, e glória a Deus e aleluia, se quando eu tenho a primeira oportunidade de ferir, eu viro. Mostro ódio, mas é um ódio santo. E nós vamos normalizando esses comportamentos dentro da igreja. Normalizando feridas. Normalizando palavras duras. Normalizando açoites. Quando na verdade não é isso que o Senhor quer de nós. Quem quer ser o maior, seja o menor e serve de todos. Se é preciso caminhar mais uma milha, caminhe. Não só uma não, mas vá duas. Se é preciso entregar a túnica, entregue. Se é preciso dar outra face dele. Quantas pessoas dizendo: eu estou cansada, eu não dou mais na outra face. Eu não sou besta. Deus precisa restaurar o teu coração de servo nesta noite. Porque você não vai se perder pelo caminho. O Senhor não te deu cargo para você se perder. O Senhor não te colocou no conjunto para você se desviar. O Senhor não te deu dons para você destruir a sua própria alma no caminho. Mas Deus vai alinhar teus pensamentos. E teu coração de servo vai voltar a servir como antes.
Outro dia eu estava conversando com uma amiga, não é daqui, e ela disse assim: eu vou deixar o cargo, porque eu não estou aguentando mais. É tanto tempo levando, e eu não estou aguentando mais, eu estou falando o que não devo, e eu vou sair porque eu estou ficando com crise de ansiedade. Quando dá a hora de ir para a igreja, já me dá aquela agonia, aquela preocupação. E ela me ligou e eu disse: amiga, vamos orar. Nós fizemos uma oração e eu abri a Bíblia. Disse: vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor disse a ela: não tenha a tua vida por preciosa. Eu disse a ela: minha querida, não saia, não entregue, mas deixe o Senhor trabalhar o teu coração de serva. Se é preciso dar outra face, dê, mas cale, aguente, suporte e deixe o Senhor trabalhar. Chega de guerra, irmãos, dentro da igreja. Deixa as guerras lá para fora. Aqui dentro é lugar de cura. Aqui dentro é lugar de paz. Aqui dentro é bálsamo de Gileade. Aqui dentro as palavras são de vida, vida, vida com abundância. Aqui dentro nós encontramos o hospital do Senhor, onde nós vemos nos lavar e curar as nossas dores. Não é para entrar aqui bom e sair doente, não. É para entrar aqui doente e sair bom. Esse é o propósito da igreja. Aleluia. Vamos ficar de pé nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que transforme o nosso coração de servo em um coração, nosso coração em um coração de servo. Um coração que ama, mesmo quando tudo diz que não é para amar. Um coração que olha para aquele que traiu e abraça, e beija, e chama de amigo. Mas não com falsidade. Porque Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos. Jesus encontra Judas, que havia lhe traído, Jesus sabia. E ele diz: amigo, a que vieste? Jesus não usou de falsidade com aquele homem. Não use de falsidade com ninguém. Mas diga: Senhor, transforma o meu coração endurecido em um coração de servo. O coração de servo ama. O coração de servo perdoa. Já imaginou, pastor, se Jesus dissesse para nós: eu perdoo, mas não quero mais conversa. Eu até perdoo, mas ele lá e eu aqui. Já pensou, irmãos, que dor? Só de imaginar o meu Senhor me dizendo isso, eu sofro. Porque naquele grande dia eu não quero ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque eu não fui capaz de amar o irmão que estava sentado do meu lado. Perder a salvação por causa de um coração endurecido. Nunca se prostituiu na vida, nunca usou droga, nunca bebeu, mas o coração é tão duro, tão distraído com as coisas desta vida, com os sentimentos embalando e as falácias de Satanás, dizendo para você: perdoe, mas é ela lá e você aqui. Perdoe, mas não dê a face não. Vai estar sofrendo por causa de alguém? Deixa de ser besta, mulher. O mundo diz isso, não é assim? Não seja besta não. Mas Jesus diz: dê a outra face. Se quiser entrar a vida eterna, dê a outra face e aprenda a amar. Um coração de servo, ele ama verdadeiramente. O coração de servo, ele perdoa para ser perdoado. O coração de servo entende: eu não sou digna de estar aqui nesta noite, mas ele me perdoou, ele me recebeu. Ele confiou os pequeninos, o seu pequeno rebanho. Ele confiou esta igreja, ele confiou a você. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vós vos convém dar o reino. Não temas, mas aceite o amor de Deus em seu coração, lhe transformando.
passar um processo tão apertado para aprender a perdoar. A saia às vezes é arrastando no chão, mas a língua só Deus sabe. Cada um pegue a sua porção. Não fique pensando que essa palavra é para fulano, é para fulano. Essa palavra é para mim. O meu coração é enganoso, me engana, e ai de mim se não estiver aos pés do Senhor. Porque os defeitos que vocês veem muitas vezes, pior é para mim que estou sentindo. Você está só vendo os meus defeitos, mas eu estou sentindo. Eu estou sendo refém deles. Aquela pessoa também, você olha para ela e você vê os defeitos dela. Imagine como é difícil para ela ter que conviver com tal defeito. Ame para ser amado, para herdar a vida eterna. Não se distraia. Perdoe para ser perdoado. Nós vamos orar nesta noite. Queria tanto fazer um movimento, aproveitar o sanfoneiro. Meu Deus, a oportunidade de pregar com o sanfoneiro, né? Eu já vou pregar marchando, glória a Deus. Mas é tão bom quando Deus corrige as nossas expectativas. É tão bom quando o Senhor nos açoita. Não é para o nosso mal. É porque Ele não quer nos perder. O Pai corrige o filho que ama. E eu louvo ao Senhor nesta noite porque estou sendo corrigida, porque estou sendo colocada no meu lugar de serva, porque preciso entender que eu não sou senhora de ninguém, eu não sou dono deste lugar, eu não mando em ninguém, mas eu preciso amar e servir a igreja. Deus querido e maravilhoso, Senhor, é o clamor do nosso coração ferido nesta noite. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, para que o nosso interior reflita a Tua glória, para que as nossas palavras deem vida, Senhor, e não morte, para que este, Senhor, esta igreja, este conjunto, esta banda, este altar, estes irmãos prosperem e cresçam, Senhor, abundantemente na Tua palavra. Senhor, para que o reino das trevas caiam, para que, Senhor, rumores de guerras internos caiam por terra, distrações, Senhor, que tem levado alguém para longe. Senhor, corrige nossa visão nesta noite, a nossa fala, o nosso andar, nos ensine a perdoar, nos ensine a servir, a lavar os pés do nosso irmão. Nos ensine, Espírito Santo, a dar a outra face. Nos ensine, Senhor, a andar em comunhão verdadeira, não em mentiras, não em falsidade, mas ter a dignidade de olhar no olho de alguém e dizer: amigo, amiga, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, e nós vamos entrar no céu juntos. Senhor, nós somos fracos, imperfeitos, cheios de defeitos. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Senhor, quando falamos o que não deveríamos falar, quando fazemos o que não deveria fazer. Nos capacite, Senhor, para estar em Tua presença. Assim nós te pedimos, meu Deus, desta noite.